Voltamos com a parte 2 do informativo 848 do STJ e já começamos com os julgados da quarta turma. Primeiro foi inserido no Marco Civil da Internet, Lei nº 12.965 de 2014, destaque da seguinte forma: a remoção de conteúdo por provedores de busca está condicionada à indicação das URLs específicas. Então, o tema aqui está disciplinado no artigo 19 do Marco Civil da Internet. Ele trata sobre a retirada de conteúdo de terceiros em provedor de aplicação na internet. E aí nós temos aquela regra, e eu vou ser até redundante, aquela regra que, em regra, só há uma responsabilidade do provedor de aplicação por esse conteúdo que foi produzido por um terceiro, quando houver uma ordem judicial específica determinando a remoção desse conteúdo. E aí nós temos lá no 19, parágrafo 1º, que a ordem judicial de que trata o caput deve conter, sob pena de nulidade, identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente, que permita a localização inequívoca do material. Só um parênteses, tá? Por que eu disse que essa é a regra? Porque nós temos uma exceção, que é aquele conteúdo pornográfico que foi produzido em natureza privada e que foi exposto na internet. Esse tipo de conteúdo realmente basta a simples notificação para que se enseje o dever de remoção. E jurisprudencialmente também já tivemos alguns avanços dizendo que quando for uma imagem que envolva criança ou adolescente, também não há a necessidade de ordem judicial específica. O simples requerimento já é suficiente para que haja a necessidade dessa retirada. Mas beleza, acabando esse parêntese e voltando aqui para o nosso julgado, nós temos uma situação em que é um provedor de pesquisa, então, por exemplo, o Google, e aí há uma ação judicial requerendo que o Google retire determinados conteúdos. E aí, gente, bora lá, nós temos aqui alguns problemas. Primeiro problema: para que se retire a vinculação de determinado conteúdo, é necessário que haja a localização inequívoca desse conteúdo. Como é que se dá isso? Através do link, através da URL, que é o endereço eletrônico de onde está esse conteúdo. Sem esse endereço eletrônico não é possível a remoção. E o segundo ponto é que parece existir uma confusão aqui no pedido em relação àquilo que é remoção de conteúdo e aquilo que é desindexação. Então imagina, por exemplo, que sempre que você digita no Google assim, Ana fraude, aparecem várias notícias acerca de uma suposta fraude cometida pela Ana. A Ana cometeu essa fraude? Cometeu não, é tudo fake, é tudo campanha difamatória em face da Ana. Ou então imagina, por exemplo, que foi uma situação que de fato houve investigação, mas ela foi inocentada, mas mesmo assim continua aparecendo esse resultado na busca e isso acaba trazendo prejuízo de todas as ordens para essa pessoa. E aí, gente, como é que se resolve isso? Gente, nós temos que diferenciar o que é remoção de conteúdo do que é desindexação. Para o Google remover o conteúdo da busca, é necessário, de fato, que se indique o link específico, a URL específica de cada um daqueles conteúdos que se pretende remover. Mas se o objetivo for desindexar essa palavra na busca Ana desses conteúdos relacionados a essa fraude, aí não é remoção, aí é desindexação. Então, nesse caso, não vai ser remoção de conteúdo, mas eu quero que quando eu digite Ana, não apareçam essas notícias relacionadas a essa fraude. Então, desindexa, há uma desindexação, beleza? Então, não é possível confundir essas duas coisas, tá? Então, gente, como é que ficou aqui o destaque? A remoção de conteúdo por provedor de busca deve ser condicionada à indicação das URLs específicas. Seguindo em frente, próximo julgado de hoje é da 5ª turma do STJ, foi inserido no Código Penal. E antes de ler o destaque, preste atenção, porque isso aqui vai cair em prova e vai confundir uma galera.
Eu já quero é ver o Muro das Lamentações. Olha só o destaque desse julgado. A aplicação da agravante do artigo 61, inciso 2, a linha F do Código Penal, ao crime de descumprimento de medida protetiva de urgência previsto no artigo 24A da Lei Maria da Penha, configura bis in idem, pois o contexto de violência doméstica já é elemento constitutivo desse tipo penal. Gente, por que isso aqui vai causar dúvida? Por que isso aqui vai causar confusão em massa? Porque muita gente vai confundir com o tema 1197 do STJ, que diz que é possível aplicar essa agravante na lesão corporal no âmbito doméstico, que é o artigo 129, parágrafo 9º. Então, um monte de gente vai ler e vai associar diretamente ao tema 1197 do STJ, mas não é. Estamos tratando aqui de outro crime. É o crime de descumprimento de medida protetiva. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, mas muita gente vai confundir as duas coisas. Então, muito cuidado. Então, olha só. No artigo 129, parágrafo 9º, nós temos o crime de violência doméstica. O crime de violência doméstica não tem como elemento do tipo penal necessariamente o cometimento de crime em face de mulher por razão de gênero. Então, a violência doméstica pode ser, por exemplo, contra o filho. Por quê? Porque se está dentro de uma relação doméstica de coabitação, há uma relação de autoridade. Então, nesse caso, não é possível que, havendo um crime de violência doméstica contra a mulher em razão do gênero, além de se aplicar o crime, que já é uma forma qualificada do crime de lesão corporal, artigo 129, ainda assim, na segunda fase da dosimetria, se aplicar a agravante do artigo 61, inciso 2F, em virtude desse crime ter sido praticado com violência contra a mulher na forma de lei específica. Entendeu? Então, não é um elemento constitutivo do tipo penal violência doméstica. Logo, não há bis in idem. E aí, qual é a ratio decidendi do tema repetitivo 1197? A ratio aqui é que a Lei Maria da Penha veio para recrudescer o combate à violência doméstica. Então, é até natural que haja, sim, a aplicação de agravantes, que haja, sim, a aplicação de todo um arcabouço jurídico que torne mais grave a pena em face daquele agressor. Então, se não é um elemento constitutivo do tipo penal, você vai sim ter a possibilidade de aplicar também um agravante na segunda fase da dosimetria. Agora, por que a situação é diferente aqui no crime do artigo 24A da Lei Maria da Penha? Porque aqui, gente, a situação de violência contra a mulher já é um elemento constitutivo do tipo penal. Basta você pensar que estamos aqui no âmbito da Lei Maria da Penha e que há um descumprimento de uma medida protetiva que já foi aplicado em razão de uma conduta de violência contra a mulher na forma de lei específica, que é a Lei Maria da Penha. Então, aqui nesse caso, há sim um bis in idem, porque você aplicar um agravante na segunda fase da dosimetria em virtude dessa violência contra a mulher na forma de lei específica, isso já foi algo que foi levado em consideração na elaboração do tipo penal. Então, aqui, há sim um bis in idem. Então, olha, cuidado. Cuidado de verdade, cuidado para não confundir, porque isso aqui é fácil de confundir, tá? Muita gente vai confundir. Então, não seja essa pessoa, não confunda, tome todo o cuidado do mundo, beleza? Então, como é que ficou aqui o destaque? A aplicação da agravante do artigo 61, inciso 2, a linha F do Código Penal, ao crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, previsto no artigo 24A da Lei Maria da Penha, configura bis in idem, pois o contexto de violência doméstica já é um elemento constitutivo desse tipo penal. E agora vem aquela dúvida na minha cabeça, será que você ainda está me ouvindo? Será que já dormiu com essa minha voz lenta? Olha, se estiver me ouvindo, o desafio de hoje é difícil. Escreve aí estetoscópio
se estiver me ouvindo, se ainda estiver acordado, se estiver concentrado, escreve aí nos comentários estetoscópio, que aí eu vou saber que você está me ouvindo. Então, seguindo em frente, próximo julgado de hoje foi inserido na Lei de Drogas, Lei número 11343 de 2006, destaque da seguinte forma: o monitoramento realizado por câmera instalada em via pública não configura ação controlada e prescinde de autorização judicial, sendo diligência legítima para angariar indícios da prática criminosa. A gente, prescinde é dispensa, tá? Então, muito cuidado. Quando a gente começa a resolver questão de concurso, é um dos erros mais clássicos. Prescinde é dispensa, beleza? Então, bora lá, não é? O que é uma ação controlada, para começar? Gente, a ação controlada, ela tem previsão em várias leis no direito brasileiro. Então, destaco aqui, por exemplo, na Lei de Drogas, na Lei de Lavagem de Dinheiro e na Lei da Organização Criminosa. E o interessante é que em cada uma dessas leis há uma disciplina muito diversa. Então, por exemplo, na Lei de Drogas é necessária uma autorização judicial e uma oitiva prévia do Ministério Público. Na Lei de Lavagem de Dinheiro também é necessária uma decisão judicial e oitiva prévia do MP. Já no caso da Lei da Organização Criminosa, que aqui é onde há uma especificidade maior, há tão somente uma prévia comunicação ao juiz. E aí, se for o caso, ele estabelece os limites e comunica, não é sempre ao Ministério Público. Então, veja só, aqui não há necessidade de autorização judicial na Lei 12.850. Sim, professor, você só me falou aí que há diferenças, especialmente na Lei de Organização Criminosa, mas o que raios é a ação controlada? É uma técnica investigativa em que a autoridade policial deixa de intervir de forma imediata naquele crime que está ocorrendo para ter um fim estratégico mais amplo. Então, imagina, a polícia está vendo que o Zezinho da Manga está vendendo droga ali na rua. Mas no lugar de chegar e prender o Zezinho direto, o que a polícia faz? Não, calma aí. Deixa o Zezinho continuar vendendo aí a droguinha dele por uns dias. Vamos aqui ficar observando. Aí observa até o momento em que acaba a droga. E aí o Zezinho vai até o fornecedor e aí se descobre onde é que está o depósito de droga do fornecedor. Aí vai agir agora? Não, calma aí. Vamos esperar, vamos mais longe. Se começa ali a observar o fornecedor e aí se percebe em um determinado momento que está chegando um carregamento e se descobre de onde é que está vindo a droga nesse fornecedor. E aí desse jeito, no lugar de pegar só o Zezinho da Manga que está vendendo droga ali no sinal, você pega o fornecedor dele, você pega o importador da droga, então você consegue descobrir toda uma cadeia de suprimento de droga. Isso aqui faz muito mais sentido do que prender aviãozinho de tráfico, né? Faz muito mais sentido, com certeza absoluta. Qual o detalhe? A lei de drogas exige autorização judicial, né? E como foi o caso concreto aqui? Gente, foi mais ou menos o seguinte. A polícia suspeitava que o Zezinho da Manga estava vendendo drogas em um determinado local. Aí o que a polícia poderia fazer, já que ainda não tinha uma prova concreta? Poderia fazer uma campana, né? Ficar ali parado no carro, observando, até ter certeza e efetuar a prisão. Mas aí, um policial mais inteligente pensou, para que eu vou fazer um negócio desse? De ficar aqui parado, observando o Zezinho? Eu não, vou botar uma câmera. Uma câmera vai fazer isso muito melhor do que eu, porque a minha palavra é só uma palavra, enquanto uma câmera vai trazer uma documentação dessa situação, né? Uma prova muito mais robusta. Então, se é de fazer uma campana física, vamos fazer aqui uma espécie de campana virtual. Bota uma câmera e fica a gente monitorando
essa situação. Mas foi uma câmera dentro da casa do Zezinho? Não, gente, uma câmera da rua. Colocou ali uma câmera, ó, e fica filmando. Até quando? Até existir uma prova concreta de que essa pessoa está de fato vendendo droga. Até porque o que se via ali? Se via o Zezinho indo até o carro entregando uma coisa e recebendo dinheiro. Só que aí, entregar uma coisa e receber dinheiro uma vez pode ser bombom, pode ser pipoca, pode estar vendendo qualquer coisa, né? Mas uma prova mais robusta, uma filmagem, acaba sendo uma prova de que, de fato, havia um indício robusto para realizar essa busca pessoal posteriormente ali no Zezinho e encontrar essa droga. Então, se mostra que não é uma abordagem discriminatória nem nada do tipo. Na verdade, existiu uma prova muito robusta. Mas aí o advogado do Zezinho da Manga, que não é besta, se defendeu dizendo isso daí foi uma ação controlada. E a ação controlada precisa de decisão judicial. Por que uma ação controlada? Porque no momento em que a polícia verificou que existia uma traficância, já deveria ter abordado. Mas se preferiu colocar uma câmera e ficar observando para só abordar no momento oportuno. Gente, isso é ação controlada? Não, isso não é. Isso se parece muito mais com a campana, não é? Isso é uma campana virtual, digamos assim. Se colocou uma câmera e se observou, até ter certeza, e quando teve certeza, realizou a busca pessoal. Ação muito mais inteligente da polícia, diga-se de passagem. Então, não passa frio a polícia nessa, porque estão cobertos de razão. Como é que ficou então o destaque? O monitoramento realizado por câmera instalada em via pública não configura ação controlada e dispensa autorização judicial, sendo diligência legítima para angariar indícios da prática criminosa. Seguindo em frente, próximo julgado é da 6ª turma do STJ, foi inserido no Código Penal destaque da seguinte forma: nas hipóteses em que o trânsito em julgado para acusação ocorreu antes de 12/11/2020, prevalece o entendimento fixado no julgamento do tema 788 do STF, devendo ser considerado como termo inicial do prazo prescricional o trânsito em julgado para a acusação. Gente, esse tema 788 do STF é um tema muito interessante, porque ele remonta àquele debate acerca da possibilidade ou não de execução provisória da pena. Mas só para começar, o que nos conta o artigo 112, inciso 1 do Código Penal? Diz que a prescrição começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para a acusação, ou que revoga a suspensão condicional da pena ou livramento condicional. Que prescrição é essa? É a prescrição da pretensão executória, tá? Não é a prescrição da pretensão punitiva, é da pretensão executória. Então, literalidade da lei começa a correr no dia em que transita em julgado a sentença condenatória para a acusação. Guarda essa informação no seu coração, beleza? Guarda também a informação que o Código Penal ele é antigo, né? Ele é bem anterior à Constituição Federal e que a redação do artigo 112 foi dada pela Lei 7.209 de 1984, então anterior à Constituição. Belezinha, deixa isso de lado e vamos conversar agora sobre a execução provisória da pena. Nós tivemos, uma jurisprudência que foi muito oscilante acerca desse tema. Se nós formos pegar em termos de história, quase todo o período da nossa história nós tivemos essa possibilidade de prisão antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. Mas o fato é que, trazendo aqui um histórico de 2009 para cá, em 2009 nós tivemos decisão que dizia que essa execução provisória da pena violava a Constituição. Em 2016, esse entendimento anterior ele foi revertido, então passou-se a admitir a execução provisória da pena
após uma decisão condenatória de segunda instância, mas em 2019, no julgamento das ADCs 43, 44 e 54, se entendeu por voltar ao entendimento anterior de que não é possível execução provisória, salvo se houver um fundamento para a prisão cautelar. Gente, naquela situação foi uma votação por 5-4. E o fundamento foi muito forte, foi a constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal, que diz que ninguém será preso, salvo se houver uma decisão judicial transitada em julgado. E aqui, claro, se ressalva essa possibilidade de prisão cautelar a qualquer tempo. Então, nós temos essa impossibilidade de prisão sem que haja o trânsito em julgado. Mas, gente, essa interpretação ela leva a uma incongruência daquilo que está previsto no artigo 112, inciso 1 do Código Penal. Sabe por quê? Porque, olha só, a decisão do STF vinculante, tá? Uma decisão em ADC, diz que não é possível executar a pena antes do trânsito em julgado. Beleza. Mas, por outro lado, o artigo 112, inciso 1, diz que já começa a contar o prazo da prescrição da pretensão executória desde o trânsito em julgado para a acusação. Mas aí você pensa, ora, mas se não pode executar a pena, como é que eu tenho uma pretensão de executar se eu não posso executar? Então, como é que eu já tenho o começo desse prazo, dessa prescrição executória, se eu ainda não posso executar essa pena? Não faz sentido mesmo, né? Nós temos aqui uma verdadeira incongruência. E aí é por isso que o tema 788 veio adequar essa situação para dizer assim, em virtude dessa nova posição acerca da impossibilidade de cumprimento da pena antes do trânsito em julgado, não há como se falar em início do prazo da prescrição da pretensão executiva sem que antes haja o trânsito em julgado da ação. Então, qual o termo inicial da prescrição da pretensão executória? É a data do trânsito em julgado para ambas as partes, porque só aí que dá para executar. Faz todo sentido. Mas aí, quando o STF decidiu isso lá no tema 788, ele realizou uma modulação de efeitos, porque ele disse assim, ora, mas nós temos situações que já estão consolidadas no sentido em que já houve o trânsito em julgado para a acusação antes da decisão desse tema, que ocorreu em 12/11/2020. Então, nesses casos, nós vamos resguardar, beleza? Então, se o trânsito em julgado para a acusação ocorreu antes da mudança de jurisprudência que está ocorrendo aqui no julgamento desse tema 788, nós vamos resguardar e continua sendo o termo inicial dessa prescrição a data do trânsito em julgado para a acusação. Em outras palavras, se o trânsito em julgado para a acusação ocorreu antes de 12/11/2020, data da fixação do tema 788 do STF, então, nesse caso, o trânsito em julgado para a acusação vai permanecer sendo o termo inicial da prescrição da pretensão executória. Beleza, gente? O que o STJ fez aqui? Ele aplicou essa modulação de efeitos. Então, tudo certo. O STF já tinha decidido isso, tá? Tá lá no tema de repercussão geral 788. Naquela ocasião, foi feita essa modulação de efeitos. Então, gente, como é que ficou aqui o destaque? Nas hipóteses em que o trânsito em julgado para a acusação ocorreu antes de 12/11/2020, prevalece o entendimento anterior ao fixado no julgamento do tema 788 do STF, devendo ser considerado como termo inicial do prazo prescricional o trânsito em julgado para a acusação. E vamos para o último julgado de hoje. E, gente, ainda bem que é o último julgado, porque eu vou confessar que eu estou esgalamido de fome e não estou mais nem conseguindo me concentrar. Eu acho que esse é o pior horário do dia
para se concentrar, horário de meio-dia, quando bate aquela fome do almoço, nossa senhora. Mas o último julgado de hoje foi inserido no Código de Processo Penal, destaque da seguinte forma: não configura ilegalidade a decisão do magistrado que, diante da postura recalcitrante e procrastinatória da defesa, destitui o advogado do réu que, apesar de sucessivas intimações, deixa de apresentar as alegações finais, postergando de forma desarrazoada o desfecho da ação penal. Gente, como é que foi a situação? Ao final da instrução processual, o advogado pediu que fosse realizada uma diligência complementar com a expedição de um ofício para o Facebook. O juiz negou e, na oportunidade em que negou, já intimou as partes a apresentarem alegações finais. Aí o que o advogado fez? Fez igual a menino birrento, disse assim: pois eu também não apresento alegações finais. Enquanto eu apresentar, tu também não julga. E aí ele foi intimado 4 vezes no decorrer de 8 meses para apresentar essas alegações finais e não apresentou. Bateu o pé e disse: não apresento. Aí o que o juiz fez? Tá bom, não apresenta? Você está destituído como advogado do réu. Intimou o réu dizendo: olha, você tem tantos dias para constituir um novo advogado, que já fica aqui intimado a apresentar as alegações finais, e se ele não apresentar, você já fica sabendo que eu vou nomear aqui a Defensoria Pública, um advogado dativo, para apresentar essas alegações finais. Já fique sabendo que é isso que vai acontecer. O juiz poderia ter feito isso, destituir o advogado? Poderia. Por quê? Por uma prevalência do princípio da razoável duração do processo, também por uma necessidade de obediência por parte do advogado à boa-fé processual, à lealdade processual, à cooperação, especialmente, gente, porque nós temos que a forma de impugnar a decisão judicial não é a negativa de apresentar alegações finais. Ele tinha que ter recorrido, não é? Recorre, sustenta a nulidade dessa decisão, a nulidade posterior da sentença, enfim, mas não simplesmente deixa de apresentar as alegações finais. Nós tivemos, inclusive, uma decisão bem semelhante lá no informativo 715 do STJ, quase igual, tá? Bem semelhante mesmo, onde a decisão foi no mesmo sentido. E nós tivemos aqui um termo que foi utilizado pelo STJ, que é importante que você também assimile, porque esse tipo de termo pode cair na sua prova, que é o conceito anglo-americano de contempt of court. Traduzido seria algo como desacato ao tribunal. Então se refere a qualquer ato que desrespeite ou deslegitime ou ainda que ofenda o tribunal, interferindo na administração da justiça. É um conceito do sistema de common law e que também está presente de forma adaptada aqui no sistema jurídico brasileiro. E um bom exemplo disso é a possibilidade de multa pecuniária por ato atentatório ao exercício da jurisdição. Então, isso aqui foi utilizado como elemento argumentativo para reforçar que o direito brasileiro traz essa possibilidade de tutela da própria jurisdição, afastando essa possibilidade de desacato à decisão do tribunal, de desrespeito a essa decisão e fazendo valer aquilo que foi decidido pelo juiz, deixando claro, que o advogado ele tem direito de se utilizar de todos os recursos, mas não de simplesmente ignorar a decisão judicial, deixando de apresentar as alegações finais conforme foi determinado. Então, como é que ficou? O último destaque de hoje: não configura ilegalidade a decisão do magistrado que, diante da postura recalcitrante e procrastinatória da defesa, destitui o advogado do réu que, apesar de sucessivas intimações, deixa de apresentar as alegações finais, postergando de forma desarrazoada o desfecho da ação penal. E, meus amigos, por hoje foi isso. Agradeço demais a você que ouviu até o final. Comenta aí a nossa palavra da sorte que eu falei lá no começo, quero ver se você lembra.
Compartilhe esse episódio na sua rede social preferida para todo mundo saber que você está nos ouvindo e não esquece de marcar a gente e também compartilha com aquele amigo naquele grupo de WhatsApp. Eu agradeço demais. Então por hoje foi isso, até a próxima.